Olá, meu nome é Jaqueline e a molécula escolhida pelo meu grupo foi a morfina. Eu vou introduzir para vocês um pouquinho o assunto. Bem, neste trabalho nós abordamos o uso da morfina na indústria, mais especificamente na farmacêutica, que é onde esta droga, podemos chamá-la assim, é mais utilizada, como no tratamento do câncer. Porém, ela só pode ser utilizada de forma administrada, pelo fato de que quando ela é usada em demasia, pode causar dependência e efeitos colaterais. Bem, ainda serão apresentados as propriedades químicas da molécula e suas curiosidades. Bem, primeiramente, a morfina é uma molécula um pouquinho grande, não muito, composta por 17 carbonos, 19 hidrogênios, 1 nitrogênio e 3 oxigênios. Ela é um alcaloide obtido do ópio, que é o suco seco extraído da cápsula da semente da planta Papaver somnífero, da família das papaveráceas, nativa da região do Mediterrâneo Oriental, sendo conhecida mais popularmente como papoula ou dormideira. Essa é a papoula, como podemos ver na imagem. Mas foi em 1806 que um assistente de farmacêutico alemão chamado Friedrich Stuttner conseguiu isolar a morfina, dissolvendo o ópio em ácido e em seguida neutralizando-o com amônia. Foi nessa época mesmo que foi dado o nome de morfina à substância, que é uma homenagem ao deus grego do sono Morfeu. Esse nome foi dado em alusão aos efeitos depressores que a substância causa no sistema nervoso central. Porém, a estrutura química só foi determinada em 1925 por Gulland e Robinson, e ela só foi sintetizada em laboratório em 1952 por Gates e Tschudi, juntamente com os agentes quimioterapêuticos vinblastina, vincristina e camptocina. A morfina, hoje em dia, é um dos mais importantes alcaloides comerciais isolados de plantas e é o opioide mais utilizado em todo o mundo. Bem, gente, o objetivo desse artigo é compreender de onde foi extraída a molécula e como foi descoberta a sua devida aplicação. Foi feito por meio de estudos de artigos e usando a metodologia qualitativa. Desenvolveu-se estudo voltado para a aplicação da molécula. Quanto aos grupos funcionais que estão presentes no composto da morfina, são eles: álcoois, fenol, amina e éter. Os álcoois são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional hidroxila, preso a um ou mais átomos de carbono, mais especificamente ligado a um átomo de carbono hibridizado sp3. Os álcoois são compostos muito reativos devido à presença da hidroxila. Apresentam caráter ácido e por isso reagem com metais, anidridos, cloretos de ácidos e metais alcalinos. Os fenóis são compostos orgânicos oxigenados que possuem um grupo hidroxila ligado diretamente a um hidrocarboneto aromático. Esse grupo difere significativamente dos álcoois em termos de acidez relativa. De uma forma geral, os fenóis apresentam moléculas polares e, na sua forma intermolecular, os fenóis estabelecem entre si ligações de hidrogênio. Assim como os álcoois e os éteres podem ser considerados derivados orgânicos da água, as aminas podem ser consideradas derivados orgânicos da amônia. Elas são substâncias orgânicas que apresentam um ou mais radicais ligados ao nitrogênio. Segundo a teoria de Bronsted-Lowry, as aminas são consideradas bases orgânicas e elas possuem uma geometria piramidal triangular. Os éteres podem ser imaginados como derivados da água, na qual ambos os átomos de hidrogênio foram substituídos por grupos alquila. O éter é uma função orgânica oxigenada e possui como principal característica estrutural
a presença de dois radicais orgânicos ligados a um átomo de hidrogênio. Eles são compostos de baixa polaridade, interagindo entre si por uma fraca interação de polo permanente. A primeira utilização de um éter, o diétil-éter, para produzir anestesia profunda ocorreu em 1842. Oi, eu sou Viviane e eu vou falar um pouquinho dos processos e das aplicações industriais do nosso trabalho. Vou começar falando pela papoula. A papoula é usada há mais de 6.000 anos e é da papoula que é tirado o ópio que é utilizado para diversos analgésicos, dentre eles a morfina. Os opioides têm como propriedade causar analgesia, sedação, euforia, dentre outros. Lembrando que euforia para a medicina significa bem-estar e não agitação ou felicidade, como habitualmente a gente usa a palavra. E a analgesia significa a ausência de dor e possui ação no sistema nervoso central. Usou-se o ópio na forma mais bruta por milhares de anos. Porém, no século XIX, após muitos estudos, conseguiu-se individualizar os componentes que geravam os efeitos desejáveis. Os alcaloides são um conjunto de compostos pertencentes ao grupo das aminas. Após estudos, encontraram maneira de filtrar os alcaloides das papoulas e assim houve a origem da morfina, heroína e codeína. Nessa imagem a gente vê uma semente de papoula internamente, como ela é. Os fármacos e seu mecanismo de ação. A grande maioria dos fármacos atua em receptores moleculares, que são como antenas receptoras presentes nas células do corpo, e quando ativadas, elas geram um efeito. Sendo assim, nenhum fármaco gera uma ação que já não exista no nosso corpo. Ou seja, os fármacos simulam ou utilizam funções que já são intrínsecas do nosso organismo. Os opioides atuam nos neurônios, e esses opioides são depressores do sistema nervoso. A analgesia ocorre pela inibição da dor, cortando a comunicação entre dois neurônios, sendo essa comunicação podendo ser congelada ou adormecida também. Como já dito no início da minha apresentação, os opioides causam euforia, sedação, náuseas e vômitos, sendo que náuseas e vômitos geralmente são causadas quando o paciente diz que está com dor, todavia a dor não é forte o suficiente para a morfina agir nesses receptores. Como ela já está no organismo, ela vai agir no receptor que encontrar, sendo esse geralmente o receptor que causa náuseas e vômitos. A morfina foi a primeira a ser sintetizada pela filtração dos alcaloides. Ela pode ser administrada por via oral, porém tem um efeito menos previsível, por isso geralmente ela é administrada por via intravenosa. A morfina, quando entra em contato com o organismo, ela libera histamina, que tem propriedade vasodilatadora, por isso ajuda no caso de infartos e edema agudo. Pode até salvar pacientes, inclusive, que estejam nessas condições. A morfina é hidrossolúvel, por isso ela tem um pouco de dificuldade de passar pela barreira hematocefálica, que é a barreira do nosso corpo que filtra o que pode entrar ou não no sistema nervoso central. Por isso ela não entra tão rapidamente no nosso organismo, ela entra de forma mais branda justamente por encontrar um pouco de dificuldade para ultrapassar essa barreira. Olá, meu nome é Caroline e eu vou falar um pouco sobre algumas das curiosidades envolvendo a morfina. A primeira é que no filme O Mágico de Oz, ou The Wizard of Oz, de 1939, pode ser observada uma bela citação relacionada à morfina e à sua ação como depressora do sistema nervoso central. A mesma ocorre quando a bruxa má do oeste deposita um imenso campo de papoulas no percurso de Dorothy, com o intuito de impedi-la de alcançar a cidade das Esmeraldas. Papoulas vão fazer com que durmam. Papoulas, com veneno atraente aos olhos e com muito perfume. E realmente, Dorothy, o leão covarde e o cachorro Totó
adormecem em meio ao campo de papoulas e acabam sendo salvos pelo Homem de Lata e pelo Espantalho, que não tiveram a reação esperada por não apresentarem sistema nervoso. A segunda curiosidade é que durante o século XIX ocorreram significantes avanços no campo da terapia da dor. Já no século XX, Easter e colaboradores começaram a estudar o manejo da dor pediátrica com opioides e constataram que, mesmo quando as manifestações de dor são óbvias, estas não são tratadas adequadamente. Atualmente, a eficácia da morfina em promover analgesia em ratos neonatos, que são os ratos recém-nascidos, já tem sido demonstrada. Segundo Nant e Fitzgerald em 2005, alguns autores sugerem que a sua potência analgésica é maior no neonato e declina com a idade. Em relação à analgesia opioides em humanos, várias pesquisas têm relatado que neonatologistas, que são pediatras de recém-nascidos, ainda estão relutantes quanto ao seu uso, segundo uma pesquisa de Johnson, 1997. O grande entrave ao seu uso adequado desses analgésicos é a excessiva preocupação com seus efeitos adversos, já que não há dados suficientes para uma conclusão definitiva. Outra curiosidade é que a meia-vida da morfina, que é o tempo gasto para a concentração do fármaco no organismo caia para metade de seu valor, é de aproximadamente 2 horas, segundo Santos, 2008, tendo em vista que a sua obtenção se dá através do cálculo 0,693, que é uma constante, vezes o volume de distribuição, dividido pela depuração. Lembrando que a descontinuação da morfina deve ser feita lentamente, a fim de não causar abstinência no indivíduo. E como última curiosidade, em relação à sua utilização em animais, a morfina foi muito utilizada no passado e agora tem sido deixada em segundo plano devido aos seus efeitos adversos, como excitação, principalmente em gatos, vômitos, náuseas, defecação e salivação, dando lugar aos seus derivados sintéticos, segundo Massoni, 2011. Como, por exemplo, a nabufina, a metadona e o fentanil, que tem uma ação mais forte, entre muitos outros. Bom, concluindo, essas são as referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Agradeço a atenção.